Olá pessoal, tudo bem? Se você nunca me viu na sua vida, prazer, eu sou a Fernanda, eu sou a pessoa por trás da voz que te ensina estatística nesse canal há mais de 7 anos. E eu tô aqui para te contar que eu vou lançar um curso de análise de dados para pesquisadores. Então esse curso vai ter um monte de aula teórica para te ensinar todos os conceitos importantes para que você consiga analisar os seus próprios dados com confiança. E vai ter também um monte de aula prática para você aprender a analisar esses dados na prática, colocando a mão na massa ali. Toda a parte prática vai ser em R, mas você não precisa saber nada, eu vou te ensinar desde instalar o programa até todos os primeiros passos. Os scripts estão atualizadíssimos, super focados em como eu faço a análise hoje em dia, com tudo que eu já aprendi nesses 4, 5 anos programando em R. E eu queria muito te dar um gostinho de como é uma aula teórica para você entender a vibe, você avaliar se faz sentido para você. Então, o que você vai assistir agora na sequência é justamente uma das aulas teóricas do curso. Eu acho importante te situar em relação a que aula é essa no contexto do curso. O curso tem mais de 130 aulas no momento do lançamento e eu vou soltar um módulo de atualização 3 meses depois do lançamento, que vai ter lá mais um conjunto de umas 15, 20 aulas. Essa aula que você vai assistir agora, na sequência, é a primeira aula de todas sobre regressão linear simples. Então eu escolhi mostrar essa aula porque ela não depende de conceitos muito avançados de regressão, ela é literalmente a primeira aula de regressão, mas ela não é uma aula super básica, então é para você conseguir entender o nível de aprofundamento. Claro, eu tô ali na aula falando com muita naturalidade sobre conceitos tipo teste de hipóteses, nível de significância, rejeitar ou não a hipótese nula, esse tipo de coisa, porque tudo isso vai ter sido abordado assim minuciosamente muito antes dessa aula acontecer. Então são conceitos que vão estar ali já solidificados na tua cabeça quando você chegar no ponto dessa aula no curso. Por outro lado, ela é a primeira aula de regressão, então a gente vai partir ali do zero do conhecimento de regressão. Mas ela é a primeira de muitas, tem mais ou menos umas 15, 20 aulas de regressão, eu acho, que é justamente para a gente discutir todos os pormenores. Você vai ver que essa discute a teoria, como a gente interpreta a equação e qual é o teste de hipóteses por trás ali da regressão. Mas as que vêm na sequência vão aprofundar essa conversa, vão falar sobre pressupostos, vão falar sobre como a gente avalia a qualidade do ajuste do modelo. A gente vai ter aula prática, vai ter aula para falar sobre o que fazer quando esses pressupostos não são atendidos. Depois vai ter um monte de aulas sobre regressão linear múltipla. Vai ter aula específica sobre interação, vai ter aula específica sobre variável dummy. Então essa aula que você vai assistir na sequência é o começo dessa história, tá? Então eu vou te deixar com a Fernanda da gravação. Eu espero muito que você curta essa aula. Ah, e antes de te deixar com a aula, deixa eu te dar uma notícia, que é quando abrem as inscrições desse curso, né? Esse curso vai abrir as inscrições no dia 9 de setembro, às 19 horas. Anota na tua agenda se você tiver interesse, porque eu vou limitar a quantidade de vagas. A ideia é que eu consiga te oferecer um suporte muito bom e eu sei que eu só vou conseguir isso se eu tiver poucos alunos. Então, se você tem interesse, se inscreva assim que as inscrições abrirem, tá bom? Então, agora sim, vou te deixar com a Fernanda da gravação. Até mais! Olá, pessoal, tudo bem? Então, essa vai ser finalmente uma aula para a gente falar sobre regressão linear. Eu já te adianto que a gente separa a regressão linear em regressão linear simples, em que a gente trabalha ali com uma única variável dependente e uma única variável independente, e regressão linear múltipla, em que a gente trabalha com uma variável dependente, mas várias variáveis independentes, quantas a gente quiser. Aqui a gente vai começar pela regressão linear simples. Eu acredito que faz muito mais sentido a gente entender a fundo o modelo de regressão linear simples e aí só extrapolar tudo aquilo que a gente já aprendeu para o modelo múltiplo. Então aqui a gente vai realmente detalhar toda a parte teórica, matemática por trás da regressão linear simples, ok?
Aqui a gente vai falar sobre a equação de uma reta, por exemplo. Então aqui é uma das coisas que eu acho que a gente não tem como fugir da parte matemática. Se a gente tenta fugir disso, o que vai acontecer é que vão existir ali buracos no nosso conhecimento que vão gerar uma insegurança na hora de aplicar isso. Então você vai perceber, inclusive, que regressão linear é o primeiro teste em que a gente vai ter várias aulas teóricas antes de chegar na aula prática. Justamente porque eu quero que toda essa parte teórica fique bem sedimentada. Então a gente vai conversar sobre a equação da reta, como a gente interpreta cada coeficiente dessa reta, quais são os pressupostos detalhadamente dessa regressão linear, como a gente avalia se o modelo de regressão linear está bem ajustado aos dados que a gente tem. Então a gente tem um longo caminho aí antes da gente botar a mão na massa, porque é justamente essa fundamentação teórica que vai nos dar segurança na hora de colocar a mão na massa. Então hoje a gente vai falar sobre regressão linear simples e essa primeira parte é para a gente entender a equação da regressão linear simples e os resíduos. Se você já ouviu falar sobre resíduos, porque o resíduo da regressão e você nunca entendeu o que isso significava, a gente vai discutir isso hoje. O que é a regressão linear? Eu acho que um jeito fácil da gente pensar é que a regressão linear ela é uma extensão da correlação linear. E aqui eu estou pensando na correlação linear de Pearson, aquela para variáveis quantitativas e que realmente vai medir uma linearidade, né? Então, eu teria ali uma relação descrita por uma linha reta. Mas a regressão linear, ela vai um passo além da correlação. Ela vai descrever aquela relação que é medida pela correlação na forma de uma equação. Então, a regressão linear vai descrever a relação entre duas ou mais variáveis na forma de equação. Perceba que eu coloquei aí duas ou mais variáveis. E como eu já comentei com você, é essa quantidade de variáveis que difere a regressão linear simples da regressão linear múltipla. Então, se a gente está falando da relação entre duas variáveis, uma variável dependente, uma independente, a gente tem uma regressão linear simples. Se a gente está falando da relação entre mais variáveis, uma dependente e várias independentes, a gente está falando da regressão linear múltipla, ok? A gente aqui vai começar focando na regressão linear simples. A ideia da regressão linear simples, como eu já te contei, é descrever a relação entre duas variáveis por uma linha reta. Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico de dispersão de idade em anos por pressão sistólica. A gente percebe que os nossos pontinhos estão subindo. Então, com base naquilo que a gente viu na aula de correlação, a gente já suspeitaria de uma correlação positiva, talvez aí moderada, né? Porque os pontos não estão tão espalhados. Se a gente for um passo além e descrever essa relação por uma reta, a gente está aí usando um modelo de regressão linear. O modelo de regressão linear vai encontrar a reta que mais se ajusta a esses dados, ou seja, aquela cuja distância dos pontos até a reta é a menor possível. Se a regressão linear é baseada numa reta, a gente não tem como fugir de entender como a gente representa matematicamente uma reta. Você aprendeu isso na escola numa disciplina que chama Geometria Analítica, que eu amava, inclusive fui professora de Geometria Analítica por uns bons anos. Mas eu sei que não é o amor de todo mundo a Geometria Analítica. Então eu quero relembrar com você o que é importante dessa história de como a gente escreve matematicamente uma reta. Primeira coisa, eu quero que você se lembre que o padrão é a gente representar o que está no eixo vertical como y e o que está no eixo horizontal como x. Então, o x é o eixo horizontal, o y é o eixo vertical. Para a gente descrever qualquer reta, a gente usa a seguinte equação. Y igual a beta 0 mais beta 1 vezes x. Se você tem memórias aí da equação da reta lá do seu tempo de escola, eu preciso te dizer que, em geral, tem uma diferença na nomenclatura. A equação é a mesma, mas quando a gente aprende lá no colegial, a gente aprende com o beta 0 sendo a letra B e o beta 1 sendo a letra A. Então, tem uma pequena diferença. Mas não importa, tá? O nome que a gente dá para ele não é relevante. Aqui a gente vai usar beta 0 e beta 1 porque é o padrão no mundo da estatística. O beta 0, ele é o que a gente chama de
intercepto. E ele é o ponto em que a reta cruza o eixo Y. Como assim? Se a gente olhar aqui para essa reta que a gente está vendo na esquerda, vocês percebem que ela cruza o eixo Y bem no ponto 2? Então, para essa reta aqui, o intercepto seria 2. Já o beta 1, ele é o que a gente chama lá na geometria analítica de coeficiente angular. Ele está relacionado à inclinação da reta. Então, a depender do valor de beta 1, a reta está mais ou menos inclinada. Mas a gente vai conversar sobre cada possibilidade aí com mais detalhes. Então, vamos puxar a equação, guardar essa equação aqui num cantinho. Como eu falei para você, o intercepto é o ponto em que a reta cruza o eixo Y. Então, vamos ver isso acontecendo. Se eu pego uma equação da reta, cujo beta 0, o intercepto é 2, então minha reta vai cruzar aqui o eixo Y em 2. Perceba que em todos os exemplos que eu vou usar aqui, eu vou manter o beta 1 constante sendo o valor 1, igual tá aqui nesse primeiro exemplo. Tá, e se eu mudar o beta 0 para ser, por exemplo, 3, o que vai acontecer? Como eu não estou mexendo no beta 1, a inclinação da reta vai seguir sendo a mesma. A única coisa é que ela vai subir, porque agora ela vai cruzar o eixo Y no ponto 3. E por fim, a gente poderia, por exemplo, colocar aqui um beta 0 de menos 2. O que vai acontecer? De novo, a inclinação se mantém, porque a gente não está mexendo no coeficiente angular, só que agora a reta vai cruzar ali no ponto menos 2. Ficaria dessa forma que você está vendo aí no último gráfico. Deu para entender? Então, o beta 0 é simplesmente o ponto em que a reta cruza o eixo Y. Qual vai ser o significado disso para a gente dentro do modelo de regressão linear? Eu vou discutir com você já já. Por enquanto, guarda essa informação. Já o beta 1, ele está relacionado à inclinação dessa reta. Então, de novo, eu vou mostrar para você algumas variações no beta 1 para você entender como que a reta vai mudando. Vou começar com o beta 1 de 1, tá? E eu vou manter constante o beta 0, o intercepto, em 4, tá? Então, perceba que o beta 0 é 4, a reta cruza o eixo Y no ponto 4. E aqui a gente está usando um beta 1 de 1, então a reta tem essa inclinação. Se a gente coloca, por exemplo, o beta 1 sendo 0, o que vai acontecer? Nesse caso, a gente tem uma reta que ela é perfeitamente horizontal, mas perceba que como o beta 0 é 4, ela continua cruzando o eixo Y no ponto 4. E se ele for menos 1, se ele for uma coisa negativa, o que acontece é que a gente passa a ter uma reta descendente. Então, por exemplo, perceba que aí a gente está de novo cruzando o eixo Y no ponto 4, só que a reta, ela até tem a mesma inclinação que a do 1, só que está invertida, né? Então, a gente tem agora uma reta descendente. Teria mais várias outras opções aqui para a gente entender como essa inclinação acontece. Inclusive, se você é uma pessoa que ama geometria analítica e trigonometria como eu, vou te lembrar de uma coisa. Essa inclinação nada mais é do que a tangente do ângulo que essa reta forma. Então, por exemplo, quando o beta 1 é 1, significa que a gente tem ali um ângulo de 45 graus. E aí, conforme a gente vai aumentando esse ângulo, a gente vai aumentando o valor da tangente. Então, a gente vai ficando com beta 1 maior, ok? Se a gente vai diminuindo esse ângulo, a gente vai diminuindo o beta 1 também, beleza? Mas vamos então interpretar uma equação real de um exemplo. Então, aqui a gente está vendo a relação entre a pressão sistólica e a idade em anos. Plotei os pontos e fiz uma regressão linear para extrair a equação da reta. E cheguei a essa equação da reta que você está vendo aí. Y igual a 71,2 mais 0,88 vezes x. Você já deve ter começado a pensar, tá, o 71,2 é o beta 0, o 0,88 é o beta 1. Exatamente essa lógica, mas eu quero destrinchar isso ainda mais. Então, vamos lá. Vou salvar a equação aqui no cantinho para a gente ir pensando nela. O que é o y da nossa equação? O y é o que está no eixo y. Nesse exemplo, o que está no nosso eixo y é a pressão sistólica. Então, o y se refere ao valor de pressão sistólica. O y sempre vai ser a nossa variável dependente. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem a pressão sistólica como variável dependente. E o x? O x é o que está no eixo x, nesse caso, a idade em anos. Então, a nossa variável independente é a que vai estar sempre ali no nosso eixo x.
O resto você já sabe. O 71,2 é o beta 0, é o intercepto, e o 0,88 é o nosso beta 1, é o nosso coeficiente que está relacionado à inclinação dessa reta. Vamos guardar essa informação da equação aqui num canto e vamos começar a interpretar o beta 0 e o beta 1 com um pouco mais de profundidade em cima desse exemplo. Primeira informação que eu vou te dar, que você encontra em qualquer livro de estatística, mas que pode ser que nunca tenha entrado muito na tua cabeça, é que o beta 0 corresponde ao valor de y quando x é 0. Se isso ainda não fez muito sentido, já vai fazer, mas vamos tentar resolver, se afinal de contas o beta 0 é o valor de y quando x é 0, a gente tem uma equação. Vamos fazer essa conta. Então, a gente pega aqui a equação da reta, eu só copiei. E o que acontece então quando x é 0? Vou substituir o x por 0. Se o x for 0, vai ficar aí 71,2 mais 0,88 vezes 0. 0,88 vezes 0 é 0, portanto, o y acabou ficando igual a 71,2. Perceba que, de fato, quando x era 0, a gente acaba cancelando toda aquela parte do beta 1. Então, acaba sobrando na nossa equação só o beta 0, por isso y vai ser igual ao beta 0. Qual que seria a nossa interpretação nesse caso? X não é a idade em anos e o y não é a pressão arterial? A nossa interpretação nesse caso seria assim, bom, quando a idade é 0 anos, a pressão sistólica é 71,2 milímetros de mercúrio. O que acontece aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação desse intercepto. Por quê? Um primeiro problema aí é que nem sempre vai fazer sentido um x igual a 0. Então, a depender da variável que o x estiver representando ali, nem sequer é possível um x de 0. Então, aquele intercepto perde toda a interpretabilidade. Então, a gente não pode esquecer que esse valor de intercepto ele tem que ser interpretado levando em conta o contexto do problema. Além disso, a gente vai falar sobre isso com um pouco mais de profundidade. Já, a gente tem que tomar muito cuidado para não extrapolar os resultados daquele nosso modelo de regressão linear para dados fora daquele range, daquela amplitude de dados que a gente coletou. Se você reparar naquele gráfico, as pessoas daquele gráfico têm entre 50 e 80 anos. Portanto, as conclusões às quais a gente vai chegar com base nesse modelo de regressão linear se aplicam a essa faixa de idade. A gente não pode extrapolar o que a gente descobriu para outras faixas etárias que sejam de dados que a gente não coletou. Mas eu vou explicar isso para você com um pouco mais de detalhe já, tá bom? Tá, e o beta 1? O beta 1 corresponde ao aumento médio em y a cada uma unidade de aumento em x. Pronto, né? Você já entendeu, nem preciso falar mais nada, né? Não é a frase mais maravilhosa do mundo, então vamos entender o que ela de fato representa. De novo, eu gosto de matemática, então a gente vai fazer contas aqui para fazer mais sentido. Primeira coisa, eu quero que a gente imagine que nosso x é 1. Como é que vai ficar a nossa equação? Se nosso x for 1 ano, ficaria ali y igual a 71,2 mais 0,88 vezes x. O x sendo 1, a gente vai ficar ali com 0,88 vezes 1, que dá realmente 0,88. E, portanto, o y vai ser essa soma, que vai dar ali 72,08 milímetros de mercúrio. Beleza. Tá. E se o x fosse 2, o que mudaria aí pra gente? Se o x fosse 2, a gente ficaria aqui com y igual a 71,2 mais 0,88 vezes x, só que agora o x é 2. Então, o resultado dessa multiplicação agora vai ser 1,76. E quando a gente soma, a gente vai ficar aqui com uma pressão arterial final de 72,96. Então, a conclusão aqui é que esse modelo de regressão está prevendo que, para uma idade de 1 ano, a gente teria uma pressão arterial de 72,08 milímetros de mercúrio. Para uma idade de 2 anos, a gente teria uma pressão arterial de 72,96 milímetros de mercúrio. Perceba o seguinte, o que diferencia esses dois exemplos? Percebe que eu aumentei uma unidade no x? Então, primeiro eu fiz a conta para 1 ano, depois eu fiz a conta para 2 anos. Então, a diferença de um exemplo para outro é o aumento de uma unidade
E perceba que eu estou sempre dizendo aqui unidade, porque depende de qual é a unidade de medida que você está trabalhando. Nesse caso, é o aumento de um ano. Mas, se a sua variável x fosse outra, seria outra coisa. Por isso que eu estou falando unidade, para ser mais genérico. Perceba que quando a gente aumenta uma unidade no x, o que acontece com o y? Bom, o y era 72,08, passou para 72,96. Percebe que ele aumentou 0,88? E faz sentido, né? Matematicamente, ter sido exatamente esse aumento. Então, esse valor de beta 1, ele corresponde ao aumento em y que a gente observa a cada uma unidade de aumento em x. Então, a interpretação aqui desse beta 1 seria, bom, se o beta 1 é 0,88 positivo, quer dizer que a cada uma unidade de aumento em x, que nesse caso é uma idade em anos, então a cada aumento de um ano, eu tenho um aumento de 0,88 em y, na pressão arterial sistólica. Então, a cada um ano de idade que eu aumento, eu tenho um aumento de 0,88 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica, ok? Aí tem um detalhe importantíssimo aqui. Eu só estou falando aumento porque o beta 1 é positivo. Se o beta 1 fosse negativo, a minha interpretação inverteria. Então, imagina aqui que a gente fez uma regressão e o beta 1 foi menos 0,88. Qual que seria a interpretação? A cada uma unidade de aumento em x, a gente tem uma diminuição de 0,88 em y, ou seja, a cada um ano de idade que vai aumentando nessa base, a gente tem ali uma redução de 0,88 milímetros de mercúrio, ok? Vou seguir nessa mesma frase, mas agora, ao invés de focar nessa uma unidade, eu quero que você foque no fato de que eu falei que o beta 1 corresponde ao aumento médio em y. Por que eu falei médio? Bom, porque se a gente olhar aqui nosso exemplo, a gente está vendo os pontinhos, que são os dados reais, os dados observados, e a gente está vendo a reta de regressão. Essa equação, ela está descrevendo a reta, ok? Mas a gente percebe que os pontinhos variam, não estão todos perfeitamente em cima da reta. Então, esse aumento ali do 0,88 é o aumento esperado pela reta de regressão. É o aumento que está acontecendo em média nesses pontos, mas não é necessariamente o aumento real. Então, reforçando aquela informação que eu te contei sobre o sinal do beta 1, se o beta 1 for maior que zero, ou seja, se o beta 1 for positivo, o aumento em x está associado ao aumento em y. Então, por exemplo, aqui a gente tinha um beta 1 positivo, a gente tem uma reta subindo, quando eu vou aumentando o x, o y vai aumentando. Agora, se o beta 1 for menor que zero, ou seja, se eu tiver um beta 1 negativo, o aumento do x está associado a uma diminuição do y. Então, criei aqui uma base de dados falsa com uma correlação negativa e perceba que a nossa equação muda, mas eu quero que você foque aqui no beta 1. O beta 1 ficou até bem parecido em valores absolutos, só que agora ele é um beta 1 negativo. Quer dizer que para essa reta aqui, a cada uma unidade de aumento na idade, a gente tem uma queda de 0,9 milímetros de mercúrio na pressão. E uma outra coisa muito importante é entender que, se o beta 1 for zero, então a gente não tem uma relação entre x e y. Então, vamos lá. De novo, peguei aquela mesma equação, mesmo exemplo, essa reta bonitinha. Perceba que se o beta 1 for zero, a gente tem aqui uma reta que é horizontal. A reta ser horizontal indica que a idade e a pressão, nesse caso, não estão associadas. Por quê? Um jeito legal da gente pensar isso também é matematicamente. Perceba que, como o beta 1 é zero, não importa o valor de idade que eu coloque nessa equação, sempre o zero vezes o valor da idade vai dar zero e o y vai seguir sendo 135, ok? Isso significa que não importa o valor da idade, a pressão arterial vai ser ali próxima a 135. O que é a mesma coisa que dizer que não existe uma relação entre a idade e a pressão arterial sistólica. Oi, voltei. Calma que a aula ainda não acabou, mas eu decidi colocar um recado no meio dela para garantir que você vai ouvi-lo, que é, se você tem interesse nesse curso, eu deixei fixado no primeiro comentário desse vídeo o link para a página que explica o curso em detalhes. Ali você vê o cronograma completo,
Tem todas as informações sobre duração de acesso, o que não tem, quais são os diferenciais das aulas teóricas, quais são os diferenciais das aulas práticas. Você tem acesso a depoimentos das opiniões das pessoas sobre as minhas aulas, então tá tudo isso muito bem explicado lá no site. Então, se você tiver interesse, depois de terminar essa aula, vai lá dar uma olhada, tá bom? Um dos cuidados que a gente vai ter que ter nessa interpretação da reta é aquele que eu já contei para você. A gente não pode extrapolar a interpretação para dados além daqueles que a gente tem acesso. Então, de novo, se você reparar aqui, eu tenho nessa base pessoas entre 45 e 80 anos. Eu tô vendo que essa relação linear existe para essa faixa etária. Eu não posso simplesmente pegar essa informação e extrapolar para, por exemplo, uma criança de 12 anos, até porque seria uma pressão absurdamente baixa se a gente colocasse aí o 12 no lugar do x. E de fato, a gente não pode pensar nessa equação para uma idade de 12 anos, porque seria extrapolar para além dos dados que a gente tem. Para isso ficar na tua cabeça, eu trouxe essa tirinha que eu amo muito. Então, inclusive, se você não conhece, eu recomendo muito esse site aí, que é o xkcd.com. É um cara que faz tirinhas e ele faz muitas tirinhas de análise de dados e elas são sensacionais. A única coisa que eu fiz aqui foi traduzir. Então, perceba que o que ele fez, né? Ele viu ali. Ontem, 0 maridos. Hoje, 1 marido. Temos 2 pontos. Ele traçou uma linha reta, fez um modelo de regressão linear com base nos 2 pontos e falou, ó, como você pode observar, até o final do próximo mês você terá aproximadamente 48 maridos. Melhor começar a comprar bolos de casamento com desconto de varejo. E aí o título da tirinha é Meu Hobby, Extrapolar. Perceba que é justamente uma brincadeira com essa extrapolação que a gente faz, né? Então, se a gente nunca pode extrapolar para dados além daqueles que a gente tem. O outro tópico que a gente vai conversar ainda nessa aula é sobre eles, que são bem famosos nesse mundo da regressão linear, os resíduos. O que afinal são resíduos? Os resíduos, aqui em qualquer outro contexto, vão ser a diferença entre o valor observado e o valor que foi previsto pelo modelo. Como assim? Vamos voltar a ver aquela reta de regressão e os pontos? Então, temos aqui o gráfico bonitinho, ó, idade, pressão, tudo certo. Perceba o seguinte, se a reta tivesse sido capaz de prever perfeitamente todos os valores, a hora que a gente traçasse essa reta, ela passaria por todos os pontos. Mas não foi isso que aconteceu. A gente traça ali uma reta que é a melhor possível, a que está o menos distante possível de todos os pontos, mas a gente não está prevendo perfeitamente. Existe uma diferença entre o valor real, que é o valor do ponto, e o valor previsto pelo modelo, que é o valor da reta. Essa diferença é o que a gente chama de resíduo. Então, o resíduo é a diferença entre o valor observado, nesse caso o pontinho cinza, e o valor previsto pelo modelo, nesse caso a reta que a gente traçou. Se a gente for pensar no visualmente, o resíduo seria essa distância que eu tracejei aí, tá vendo? Então, essa distância é a diferença entre cada valor real e o valor previsto pelo modelo. Para alguns, o resíduo é bem pequenininho. Então, perceba que, por exemplo, ó, esse aqui está bem pertinho da reta, é um mini resíduo. Esse aqui a gente nem enxerga de tão pequeno. Esse aqui também não é uma grande distância. Mas para alguns, a gente tem bastante diferença entre o valor real e o valor previsto pelo modelo. Aqui também, ó, a gente tem bastante diferença. Aqui, por exemplo, o valor real foi perto de 140. E o modelo estava prevendo aqui um valor perto de 130, ou seja, a gente tem aqui um resíduo de mais ou menos 10 milímetros de mercúrio. Inclusive, para isso ficar um pouco mais claro, eu trouxe para você os dados reais. Então, por exemplo, a pessoa mais jovem ali tem 46 anos e uma pressão de 110. A segunda pessoa tem 49 e uma pressão de 105. E assim sucessivamente. Inclusive, se a gente quiser achar aquela que eu falei que estava com o valor perto de 140, ela é essa aqui, ó. É uma pessoa de 67 anos com uma pressão sistólica de 141 milímetros de mercúrio. A gente pode pedir, quando a gente roda um modelo de regressão, a gente pode pedir pelos valores previstos.
Esses valores previstos vão ser justamente esses valores que a reta está prevendo. Então, como eu falei para você, né, para essa pessoa aqui de 67 anos, a reta está prevendo um valor perto de 130. Inclusive, estou aqui tentando chutar visualmente, mas nem precisaria, porque eu tenho como saber exatamente qual valor a reta está prevendo. É só pegar a nossa equação e substituir o x por 67 anos. A gente chegaria justamente no valor que a reta está prevendo para 67 anos. Fiz essas contas, cheguei aqui na pressão arterial que o modelo está prevendo, ok? Perceba que para algumas pessoas ele chegou bem perto. Então, aqui ó, a gente tem uma diferença de 2 milímetros de mercúrio, né? Essa outra pessoa aqui que tá bem perto é uma pessoa com um pouco mais de 60 anos, ó. Essa aqui, 61, tá vendo? A pressão real dela é 125 e o previsto pelo modelo é 125,29. Perfeito, né? E para algumas pessoas, como a gente já discutiu, tá bem distante. Então, aqui, né, nos 67 anos, a gente tem uma pessoa com 141 de pressão e o modelo está prevendo 130. O resíduo, como eu já te falei, nada mais é do que a diferença entre esses valores. Então, vai ser o valor previsto pelo modelo menos o valor real. De fato, o maior resíduo que a gente tem é aqui daquela pessoa que chamou a nossa atenção, né? Que tem ali 67 anos e 141 milímetros de mercúrio de pressão. A segunda pessoa com maior resíduo aqui é justamente a segunda pessoa da nossa base, que é essa aqui que também tinha chamado minha atenção. Então, é isso que é o resíduo. Fernanda, por que você está falando tanto do resíduo? Ele vai entrar na história? Não é só que ele vai entrar na história, ele é uma das coisas mais importantes para a gente analisar. Nossa próxima aula vai ser justamente para discutir os pressupostos da regressão linear, e muitos desses pressupostos giram em torno dos resíduos. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que regressão linear precisa de normalidade dos dados. Eu cheguei a aprender de uma forma que era assim, você precisa ter a variável y, a variável dependente, tendo distribuição normal, e a variável x, a variável independente, tendo distribuição normal. Isso não é verdade. Tá? O pressuposto da distribuição normal é em cima dos resíduos. Os resíduos do modelo devem apresentar a distribuição normal. Então, é isso que a gente vai investigar. E a gente tem alguns outros pressupostos que também são em relação aos resíduos. E aí, para finalizar essa aula, eu vou te contar quais são as hipóteses que a gente testa na regressão linear. Aqui a gente também tem hipótese nula e hipótese alternativa. A hipótese nula da regressão linear vai ser que não existe relação entre a variável dependente e a variável independente. Se você lembrar, ao longo dessa aula eu já te falei de uma situação em que não tinha relação entre o x e o y, te mostrei um gráfico. Era o gráfico com uma reta na horizontal, lembra? Que eu falei para você, olha, não importa que valor a gente coloque aqui como idade, a pressão vai seguir sendo a mesma. E eu falei, olha, isso acontece quando o valor de beta 1 é zero, não era? Se a nossa hipótese nula é que não existe relação entre o x e o y, então a nossa hipótese nula é que o beta 1 é igual a zero. Então, a nossa hipótese nula é justamente que o beta 1 é igual a zero. A hipótese alternativa, ela obrigatoriamente contraria a hipótese nula e, nesse caso, ela vai ser de que existe sim uma relação entre a variável dependente e a variável independente. E, portanto, se a gente for escrever aí em termos de beta 1, a hipótese alternativa é que o beta 1 é diferente de zero. Como sempre, a gente não vai rejeitar a hipótese nula se o P for maior que nosso nível de significância. A gente está usando aqui o padrão de 5%, então, se o P for maior que 0,05, a gente não rejeita a hipótese nula. A gente considera que não existe uma relação estatisticamente significativa entre a variável dependente e a independente. Caso o P seja menor que 0,05, aí a gente rejeita a hipótese nula, fica com a hipótese alternativa e considera que tem sim uma relação estatisticamente significativa entre a variável dependente e a variável independente. Então é isso, essa é a nossa primeira conversa teórica sobre regressão linear. Eu espero que ela tenha feito sentido para você. Mas sendo bem sincera, que a gente falou de matemática, eu não acho que você tem como absorver esse conteúdo na sua totalidade de forma passiva, sentada assistindo. O que eu recomendo que você faça? Faz isso à mão. Então eu te mostrei a equação da reta, monta o raciocínio à mão para você entender.
desenha aí os betas diferentes e como é que a reta se comporta quando o beta é positivo, quando ele é zero, quando ele é negativo, qual que é a interpretação do beta zero, qual que é a interpretação do beta 1. Porque tudo isso é uma base para a gente seguir aprofundando nessa discussão. Na nossa próxima aula, a gente vai conversar sobre os pressupostos da regressão linear. Voltei aqui para me despedir de você. Eu espero que você tenha gostado da aula. É uma aula que eu fiz com muito amor e carinho. Essas coisas todas que eu explico nessa aula, eu acho que eu demorei um tempo para aprender, para me sentir confiante, segura com relação a esses conceitos. Eu espero que realmente você tenha absorvido essa informação. E se você tem interesse nesse curso, lembre-se que o link com todas as informações sobre o curso estão no primeiro comentário. Lembre-se também que as inscrições abrem no dia 9 de setembro, às 19 horas. E que as vagas serão limitadas. E não é marketing de escassez isso não, tá? Eu não sou a pessoa da mentira. É vaga limitada de verdade para que eu consiga oferecer um suporte de qualidade para você. Porque por enquanto eu sou uma equipe, só tem eu. Então, por favor, se você tem interesse, não deixa para depois, porque pode ser que as vagas tenham encerrado, tá bom? Então se inscreve assim que as vagas abrirem. Eu espero muito em breve ser sua professora no curso. Até mais!